Próxima apresentação. Obrigado. Obrigada. Da Débora Heineck, não sei. Depois você me corrige, Débora. Aspectos morfológicos do processo de truncamento no português brasileiro. Então, 14, 15, 16, palavra tua, Débora. Oi, boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Débora Heineck. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação da URGS, na linha de fonologia e morfologia. Esse trabalho, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado e foi orientado pelo professor Luiz Carlos Schwinn. Ele continua agora no meu doutorado também. E o título do trabalho é Aspectos morfofonológicos do processo de truncamento no português brasileiro. Então, um pouquinho sobre o truncamento. Ele é entendido como um processo não concatenativo de formação de palavras, que é diferente de processos como a prefixação e a sufixação, porque ele não se estrutura a partir da adjunção de afixos, mas sim a partir da supressão de segmentos da palavra matriz. Alguns exemplos, então, algo como refrigerante, refri, Maracanã, maraca, professor ou professora, prof, né, namorado, namors, paranoia, noia, e aniversário, aníver ou níver, também tem essa variação. Como objetivo geral, então, o trabalho quis investigar e descrever, principalmente, o processo do truncamento no português brasileiro, de modo a compreender o seu funcionamento, bem como as condições que estão implicadas na sua ocorrência, principalmente no que diz respeito ao papel da estrutura morfológica e prosódica envolvidas no processo. Aí, com objetivos mais específicos, a gente queria investigar o papel da tonicidade da palavra base na formação dos truncamentos, ou seja, ver se a posição do acento na palavra base tinha alguma influência nessa posição do acento nos truncamentos, investigar se o número de sílabas da palavra base poderia determinar o tamanho da forma truncada, e alguns trabalhos apresentavam hipóteses do tipo que o truncamento seria sempre menor do que a palavra base, então a gente queria verificar isso também. Analisar a formação de truncamentos a partir de bases formadas por dois acentos fonológicos, como palavras com prefixos autoacentuados, como em pós-graduação, e palavras compostas por duas raízes eruditas, como em psicologia. E aí verificar se o processo se dá de forma diferente do que nos demais contextos. Aqui também a gente imaginava que, no caso de prefixos autoacentuados, o que fica é esse prefixo, então a gente teria algo como pós, para pós-graduação, e em palavras compostas por duas raízes eruditas, a raiz mais à esquerda, que ficaria, que seria o caso de psico, para psicologia. E investigar também o status da vogal final do truncamento. Então, ver se essa vogal, ela seria uma vogal temática, ou uma marca de gênero, ou talvez um sufixo derivacional, ou ainda ser algo diferente, específico do processo de truncamento. Dentre os trabalhos que fazem uma análise mais sistemática, então, do truncamento, a gente tem trabalhos que aliam primitivos morfológicos e prosódicos. E eles têm como base teorias como a morfologia prosódica, a teoria da otimidade, e subteorias como a teoria da correspondência. E dentre esses trabalhos, então, a gente tem o trabalho de Araújo, 2002, Gonçalves, 2004, Gonçalves e Vasquez, 2005, Vilela, Godoy e Silva, 2006, Martini, 2010 e Belchor, 2014. E, diferentemente desses autores, a gente tem o trabalho de Scher, 2016, que acredita que o truncamento possa ser um fenômeno puramente morfológico, que não teria esse acesso a primitivos fonológicos. E aí ela resgata uma análise concatenativa, e ela faz isso a partir da morfologia distribuída, e propõe que o truncamento possa ser a derivação de uma raiz. No que diz respeito, então, a essa vogal, que às vezes é acrescida ao truncamento, algo como em português, portuga, né, ou Maracanã, maraca, né, a gente tem trabalhos que falam um pouco sobre essa vogal. Gonçalves, 2004, diz que essa vogal funciona como uma espécie de afixo do truncamento, e por isso o truncamento seria um processo simultaneamente não concatenativo, porque a gente teria a cópia de parte da palavra, e também como um processo aglutinativo, porque teria esse acréscimo da vogal final. Araújo, 2002, entende essa vogal como uma epêntese, que teria a função de impedir formações com cordas proibidas no português. Então, a gente teria algo como português portu, e aí teria que ter esse acréscimo do A, mas não explica exatamente por que seria um A também, né?
Vilela, Godoy e Silva, em 2006, fazem uma análise dos trabalhos de Gonçalves e Araújo, e aí tratam essa vogal como uma vogal temática. Já Santos, 2002, diz que essa vogal ela tem um status que é diferente das vogais temáticas, como em casa, branco e morte, né? E parece que não tem uma função meramente classificatória. Por isso que ele diria que essa vogal se aproximaria mais de um sufixo derivacional. E, por fim, Scher faz a sua análise baseada na morfologia distribuída e diz que essa vogal seria um morfema de classe e, portanto, os truncamentos que são terminados em A seriam pertencentes à classe 2, que seria formada por nomes terminados em A. Então, a metodologia do trabalho, fiz primeiro um levantamento de dados nos diferentes trabalhos sobre o truncamento no português brasileiro, então, os trabalhos de Gonçalves, Vilela, Godoy e Silva, Araújo, Scher e Belchor, e também fui anotando e fazendo registro de dados que eu ouvia falantes produzindo ou que eu via em redes sociais. A coleta de dados de truncamento é difícil de ser feita, porque a gente às vezes não consegue encontrar esses dados em bancos de dados de jornal, revista, enfim. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de constituir um corpus, né? Os dados, eles foram organizados de acordo com critérios fonológicos e morfológicos, tanto da base quanto do produto, então, tanto da palavra base quanto da forma truncada. E a gente considerou o número de sílabas, acento, palavra fonológica e palavra morfológica. Foram feitos 2 experimentos. O primeiro foi um experimento online, um teste online, que a gente tinha um questionário social e 3 exercícios. Depois eu explico um pouco como é que funcionaram os exercícios. Os exercícios, eles eram compostos de dados do nosso corpus, a gente usou os dados para construir os exercícios, e ele foi feito na plataforma SurveyMonkey. Eu tive 43 informantes para esse teste. Depois foi feito um teste presencial, em que a gente utilizou a mesma estrutura do teste online, mas foi feito algumas melhorias. De novo, teve um questionário social e os mesmos 3 exercícios, mas no exercício 2 e 3, as palavras foram inseridas em sentenças. No teste online, elas não estavam em sentenças. Esse foi aplicado em uma escola privada de ensino médio de Porto Alegre, e a gente teve estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio. Eu tive 46 informantes. O exercício 1, então, eu dava para os informantes uma lista de 30 formas truncadas, e eles tinham que identificar a palavra base dessas formas. Então, por exemplo, eu tinha visu, e eles tinham que me dizer se visu era um truncamento para visual, visualização, enfim, eles tinham que me dar qual seria a palavra de origem. No exercício 2, era o contrário, a gente dava a palavra, eles tinham que nos dar a forma, propor uma forma truncada. Então, aí eu tinha, por exemplo, o chinês inaugurou uma nova loja, eles tinham que propor um truncamento para chinês. Então, o China, por exemplo, inaugurou uma nova loja. Essa é a diferença desse exercício aqui. Esse aqui é um exemplo do teste presencial. No teste online, eles não estavam inseridos em frases, depois a gente preferiu inserir. E esse exercício 1 e 2, a gente, então, queria ver se teria algum padrão, pensando no número de sílabas, no acento, seria algum padrão do truncamento. A gente gostaria de identificar isso. Já no exercício 3, a gente dava 20 formas truncadas dentro de frases também, e eles precisavam propor um diminutivo, então com inho, inha, zinho ou zinha. Então tinha, por exemplo, vamos tomar uma ceva, e eles tinham que propor uma cevinha, uma cevinho, cevazinha, cevazinho, enfim. E aqui a gente, então, queria ver se eles iriam propor um diminutivo com a vogal final, pensando no gênero da palavra, ou pensando na vogal final do truncamento, se corresponderia isso ao gênero ou à vogal final do truncamento, para poder formular hipóteses sobre esse status da vogal final do truncamento. Bom, eu vou apresentar aqui apenas os resultados do teste presencial em função do tempo, e lembrando, então, que no exercício 1, eu dava para eles truncamentos, eles tinham que me apresentar a palavra base, e nesse exercício 1, a gente teve um consenso na escolha da palavra base de algumas palavras em que a gente teve quase 100% de consenso. Então, por exemplo, para professor, quase todos os informantes indicaram que professora ou professor seria a palavra base de prof. Aniver para aniversário, talmo, refri, madruga, né? Oftalmologista, oftalmologia,
refrigerante, para madruga, madrugada. Teve uma palavra que a gente teve a menor correspondência do que a gente esperava. Para confa, a gente esperava que os informantes indicassem confiança como palavra base. Mas a gente teve resultados como confraria e confraternização. E isso iria de encontro ao que propõe Gonçalves, 2004, que afirma que os truncamentos eles prezam por uma fidelidade com a base e que, por isso, onsens completos seriam mantidos na forma truncada. Se confa seria o truncamento para confraria e confraternização, nós teríamos uma simplificação do onset complexo. Mas esse foi o único dado que a gente encontrou desse tipo nos nossos resultados, mas achei interessante trazer. Pensando, então, na tonicidade das palavras base que os informantes nos passaram em relação ao acento dos truncamentos, a maior parte das respostas se concentraram aqui em palavras base oxítonas e paroxítonas. E aí, alguns dados mais interessantes, a gente tinha 2 truncamentos oxítonos em que a gente esperava palavras base com 2 acentos fonológicos. Era o caso de bi e pós. Então, para bi, a gente esperava coisas como bissexual e bicampeão, e para pós, coisas como pós-graduação e pós-parto. Para bi, a gente teve uma... Desculpa, só para te encaminhar, para ir te encaminhando já para as considerações, tá? Só pra... Tá, pode deixar, obrigada. Então, para bi, a gente teve boa parte das respostas como bissexual, mas para pós, apenas 17% das respostas foram de pós como um sufixo. A gente teve coisas como depois, após e depois. Aqui a gente acredita não tanto que pós realmente possa ser um truncamento de após ou depois, mas que, na verdade, eles acabaram se baseando mais na semântica do prefixo pós, né? Aqui, desculpa, eu tenho sufixo, prefixo pós, para esse resultado, né? Então, talvez, principalmente porque nesse primeiro exercício, os truncamentos não estavam dentro de frases, porque a gente não queria influenciar a escolha da palavra base, né? Então, por isso, esse resultado. Aqui, pensando no número de sílabas, a gente teve maior parte de palavras base polissilábicas, né? Vou passar rapidinho e para os resultados mais interessantes. A gente teve aqui também alguns resultados um pouco diferentes do que a gente esperava. Com visu e com di, a gente esperava a palavra base trissílabas como visual para visu e condição para condi. Mas a gente teve coisas como visualizar e condicionar. E geralmente a gente não vê tanto truncamentos a partir de verbos, né? Mas, de novo, eu acho que como esses truncamentos estavam sozinhos e não dentro de frase, pode ser que isso tenha influenciado. Para o exercício 2, então, eles tinham uma palavra, a gente dava uma palavra base inserida numa frase, e eles tinham que nos dar um truncamento, uma forma truncada. Aqui teve uma média, assim, de 60% de correspondência entre as formas truncadas que os informantes produziram e que a gente esperava que estava no nosso corpus. Os dados que tiveram baixo percentual de correspondência foram tostão, para tostão, futebol, juvenil e confiança. Tostão, a maioria dos informantes deixaram em branco, acho que eles não eram... Esse aqui eram principalmente os jovens, né, tinham entre 15 anos os meus informantes, acho que eles não conheciam, não conseguiram pensar num tratamento para tostão, deixaram em branco. Para futebol, eu esperava juvenil e confiança, eu esperava futiba, juvena e confa, e a gente teve respostas como fut, eu acho que esses aqui eram para ser o mesmo truncamento, mas foram, como era escrito, né, foram escritos de forma diferente. Juvenil, juve, e para confiança, conf. E aqui foi interessante porque teve uma preferência pela manutenção da vogal da base e preservação das 2 primeiras sílabas. E eu esperava truncamentos trissílabos com acréscimo de A, né? Então, foi uns resultados um pouco diferentes. Pensando na tonicidade, a maior parte dos truncamentos foram paroxítonos, né? E aqui eu tive algum problema, porque como o teste era escrito, eu pedi que os informantes circulassem a sílaba tônica. E muitos não fizeram isso. Então, aqui eu tenho um percentual bem grande de respostas em branco, por isso que esses resultados não são tão precisos, né? Mas, analisando o que a gente conseguiu analisar em relação a acento, a gente teve palavras base com 2 acentos fonológicos, em que a gente esperava que o corte fosse feito ou no limite da palavra fonológica ou no limite morfológico, né? Que eles identificassem esse limite e fizessem o corte. Mas a gente teve resultados como macromolécula em vez de macro, ou algo assim, foi macromol. E para cetografia, monogamia e tricampeão, que a gente esperava como ceto, mono e tri, a gente teve respostas como cetógra, monoga e tricampa.
E aí, aqui, ao invés de corte ser feito no limite morfológico da palavra, parece que se aplicaram regras dos truncamentos trissílabos, né? Que foi feito um corte no ataque da terceira sílaba da palavra e foi acrescentado um A, algo como em português, Portugal. Em relação ao número de sílaba, a maior parte dos truncamentos foi dissílabo, e aí a gente também identificou um padrão que foi proposto por Martini, que diz que palavras base de sílaba geralmente. Então, as minhas considerações finais, a preferência foi por truncamentos de sílabos paroxítonos e formada a partir das duas primeiras sílabas da palavra. Houve ocorrência de truncamentos trissílabos com acréscimo de A. As palavras com prefixos autoacentuados ou formados por duas raízes eruditas, a gente teve uma preferência por truncamentos formados pelo prefixo ou pela raiz mais à direita, então, pré-escola, oftalmologista, oftalmo, né? Mesmo com truncamentos muito comuns e frequentes na língua, os falantes conseguiram recuperar suas bases, foram casos daqueles truncamentos como madruga, prof, aniver. A tendência é de que o truncamento é menor em número de sílabas em relação à sua palavra de origem, mas isso não é uma regra, porque a gente tem truncamentos com o mesmo número de sílaba da base. Aquela tendência identificada por Martini, a gente também identificou nos nossos dados. E o terceiro exercício, que eu, infelizmente, não consegui mostrar os resultados, a gente observou que, de um modo geral, a correspondência da vogal final dos diminutivos com o gênero da palavra, independente se o truncamento termina em A ou em U. E, apesar de haver essa correspondência, na maioria dos casos, a gente tem alguns diminutivos nos quais a vogal final correspondeu à vogal final do truncamento, que seria o caso de algo como a foto, fotinho, né, em vez de fotinha. E aí a gente imagina que talvez a base dos truncamentos não é mais tão transparente aos falantes. Próximas etapas que estão sendo feitas agora no doutorado, ampliação dessa coleta de dados em diferentes fontes. Essa é a etapa que a gente está agora, papel da frequência lexical, a gente está fazendo um levantamento da frequência de uso de truncamentos no Twitter, com dados do Twitter, a partir de um pacote do R, esse Twitter. A gente pretende fazer entrevistas presenciais e gravadas, assim que passar a pandemia, para identificar melhor o papel do acento. Também fazer uma análise do truncamento e também a ecocorização, que foi deixada de fora na minha dissertação. Por fim, uma discussão mais teórica-analítica, que na minha dissertação foi algo mais descritivo, para pensar uma possível forma subjacente dos truncamentos. As minhas referências e muito obrigada.